Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Amém? Passo a ler. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Até aqui. Pode se assentar, irmãos. Podem se sentar. Abacuque era um profeta do Senhor, que viveu nas décadas finais do reino do sul de Israel, num tempo de injustiça e idolatria. E ele viu a ameaça crescente da Babilônia sobre Israel. E ele... Nos primeiros capítulos do livro de Abacuque, ele relata a Deus a degradação moral e espiritual do seu povo. E aí Deus fala para ele, ele ora e Deus fala para ele que iria enviar o exército babilônico para trazer justiça sobre a nação. E aí ele ora novamente e ele meio que questiona a Deus o porquê que Deus iria trazer uma nação que era mais ímpia ainda do que Israel para executar essa justiça. E Deus o responde. Depois ele faz mais uma oração, e é o trecho que a gente leu. Ele faz uma oração sob forma de canto, e ele fala: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Quando a gente pesquisa, se você pesquisar no hebraico, no grego, o termo avivamento, a palavra avivamento, nós vamos, de uma maneira geral, nós vamos chegar ao seguinte significado. Essa palavra significa ressurreição, tornar a viver. Ou seja, trazer à vida aquilo que está morto. E espiritualmente falando, de uma maneira resumida, avivamento significa renovação espiritual, renovo espiritual, ou grande fortalecimento espiritual. E é um momento em que uma pessoa, ou um grupo, ou uma nação está afastada do Senhor, vivendo de uma maneira ímpia, não cumprindo os princípios de Deus. Ela é como se estivesse morta espiritualmente. E tornar a viver, e ela receber um renovo espiritual, ela torna a viver espiritualmente, estar viva espiritualmente. Ela volta para o Senhor, se arrepende dos seus pecados e volta a cumprir os mandamentos de Deus. Seria isso o termo avivamento, né? Sair da morte para a vida, seja uma pessoa, um grupo ou uma nação. E é importante ressaltar que o avivamento espiritual, seja ele individual ou de forma coletiva, ele sempre vai depender de ações sobrenaturais de Deus. Sempre vai depender. Um avivamento espiritual, ele é sempre acompanhado de ações sobrenaturais divinas. E ações como, por exemplo, uma cura de doença, libertação de espíritos malignos, libertação de vícios, consolo, palavra de consolo, ou até uma transformação de caráter através da ação da palavra, dentre outras coisas. Todas ações espirituais divinas. E essas ações divinas, esse avivamento espiritual, essas ações só Deus pode realizar. São coisas sobrenaturais. Nós não temos essa condição. E quando Deus realiza essas ações espirituais, seja na nossa vida ou na vida de outras pessoas, isso nos traz uma alegria muito grande. Isso enche o nosso coração de alegria.
quando a gente recebe uma bênção, ou quando a gente vê um irmão ser abençoado, a gente fica feliz. E naturalmente, quando a gente fica feliz e vê Deus fazer maravilhas, há uma tendência de nos aproximarmos mais ainda de Deus. Isso é natural, né? A gente quer servir ainda melhor a Deus, a gente quer buscar a face dele cada vez mais. Porque a gente viu uma grande maravilha, a gente viu algo sobrenatural acontecer, a gente está feliz, a gente está alegre. Então a gente quer ficar mais próximo de Deus, a gente quer ser fiel a Ele. E a nossa parte consiste exatamente nisso, em buscar ao Senhor esse avivamento. Porque o sobrenatural é Ele que faz. Dependemos da ação divina. E a nossa parte consiste em nos preparar para que estejamos aptos a receber essas ações sobrenaturais. Que através disso, de vermos os milagres, as maravilhas de Deus, automaticamente nós vamos nos aproximar mais dele. Nós vamos buscá-lo cada vez mais. E era exatamente isso que Abacuque estava fazendo. Buscando, pedindo, orando, para que Deus avivasse o teu povo, a tua obra. Porque o povo era um povo rebelde, era um povo que vivia em meio à injustiça, em meio à idolatria. Era um povo que estava afastado do Senhor. E ele estava fazendo a parte dele, orando, pedindo a Deus: aviva a tua obra, faz as tuas maravilhas novamente. E ele tinha propriedade nisso, porque ele conhecia a história dos seus antepassados. Ele sabia e acreditava no que Deus podia fazer. Ele sabia de todas as histórias de seus antepassados, grandes maravilhas, grandes milagres que Deus tinha feito. E esses milagres geraram grande alegria ao povo de Deus. Isso gerou avivamento. Isso foi um caminho aberto para que um avivamento acontecesse no meio do povo. Para que o povo se arrependesse de seus pecados e voltasse para o Senhor. Então ele sabia e acreditava que Deus podia fazer isso. Então por isso que ele estava pedindo. E eu vou dar um exemplo. Na Bíblia existem vários exemplos de ações sobrenaturais de Deus para o seu povo. Mas eu vou dar um exemplo. Está em Crônicas, capítulo 20. Crônicas, capítulo 20. A partir do versículo 1. Crônicas, capítulo 20. A partir do versículo 1. Amém? Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? E aqui ele faz uma extensa oração, clamando, pedindo socorro a Deus. Avisaram Josafá: olha, está vindo uma multidão contra nós, os filhos de Moabe, os filhos de Amon. E aí Josafá teve medo, temeu. E aí ele pede socorro ao Senhor, ele se põe diante da congregação, diante do povo, e ele vai orar a Deus, ele vai clamar, pedir socorro, e ele apregou um jejum. E todo o povo assimila esse jejum e também participa, e todos clamam e pedem socorro a Deus. E aí no mesmo capítulo 20, versículo 19. Diz assim: os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse:
Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E, quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar, e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. Josafá, ele foi à frente do povo, designou os cantores, e esses cantores eles foram à frente do exército armado, e eles foram para combater. E antes disso, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, depois que eles oraram. E Deus usou Jaaziel e disse: não temais essa multidão, não temais essa multidão, porque essa batalha não é de vocês, senão do Senhor. Vocês não precisarão pelejar nessa batalha. Isso aí vai estar no versículo 14 e 18. E Deus ordena que eles fossem no dia seguinte, fossem ao encontro dos inimigos. E aí a parte que a gente leu, eles foram. E aí Josafá vai à frente. E vai com o povo, com os cantores à frente do exército armado. E aí a Bíblia diz que quando eles começam a jubilar e louvar ao Senhor, Deus coloca emboscadas aos filhos de Amon, aos filhos de Moabe, aos do monte de Seir. E aí eles se levantam, os filhos de Amon e de Moabe se levantam contra os filhos de Seir, da montanha de Seir, destroem eles, e eles começam a se destruir entre si. E aí num lugar alto, toda Judá enxerga todos os corpos estendidos no chão, todos mortos. Eles não precisaram lutar. Deus deu uma vitória sobrenatural. Deus fez uma grande maravilha para o seu povo. Eles contemplaram isso. Que milagre maravilhoso, irmão. Eles foram louvando, eles foram adorando ao Senhor, e Deus deu vitória. Deus fez um grande milagre ao povo. E aí eles voltam para Jerusalém com Josafá à frente, com alaúdes, harpas, trombetas. E a Bíblia diz que eles voltaram com muita alegria, depois de ver o milagre sobrenatural do Senhor. Observe que há uma sequência de acontecimentos aqui, nesse texto. Primeiro, há um momento de iminente ameaça, medo, temor, uma possível tribulação chegando. Diante disso, Josafá se pôs diante do Senhor e vai orar, e apregou um jejum, momento de consagração. Primeiro o medo, o temor, possível tribulação, ameaça. E aí ele se posiciona junto com o povo. E aí é o momento de consagração, de buscar o Senhor, de orar e jejuar. Depois da consagração, vem o milagre. Uma grande maravilha aconteceu. E depois do milagre, a alegria no coração do povo. Observe que é o cenário do caminho do avivamento aberto. Cenário ideal
para um grande avivamento acontecer na nação. Momento de medo, momento de consagração. Se alguém estava em pecado, numa vida pecaminosa, se arrepende, se prostra ao Senhor, jejua, ora, e aí o milagre acontece, Deus age, e aí vem a alegria ao coração. Cenário propício para um grande mover espiritual, para um grande avivamento durante muito tempo. Se depois eles continuaram no momento de avivamento, buscando a face do Senhor, aí é outra história. Mas o caminho estava aberto para o avivamento. Geralmente, na maioria das vezes, na maioria dos períodos de avivamento que aconteceram ou acontecem, eles começam com grandes crises, com grandes dificuldades, momentos difíceis. Começa com momentos de medo. E são esses momentos que fazem as pessoas reconhecerem, diante de causas impossíveis, que elas não têm condição de resolver o problema. Elas precisam do poder sobrenatural de Deus, elas precisam do Senhor. E aí faz elas tomarem uma posição diferente. Faz se arrependerem, faz se voltarem para o Senhor e começarem a andar nos seus caminhos. Na maioria dos casos, é assim que acontece. Porém, existem também casos em que momentos de avivamento, momentos em que o caminho de avivamento é aberto, acontecem em tempos bons, em tempos de alegria. São raros. O ser humano tem a tendência, nós temos a tendência de nos aproximarmos mais ainda do Senhor quando o bicho está pegando, quando o chicote está estalando. Mas tem caso de avivamento, de tempo de avivamento, em momentos de alegria. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. A partir do versículo 7. Atos, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Até aqui. O momento era de alegria. Tudo bem que anteriormente eles tinham passado um momento terrível ao ver a crucificação de Jesus. Jesus estava dando instruções finais para os discípulos, até ser assunto aos céus definitivamente. E ele faz a promessa do Consolador, do Espírito Santo, e que eles fossem para Jerusalém. Então eles vão e sobem ao cenáculo. Sobem ao cenáculo para orar unânimes, perseverar em oração. No capítulo 2, versículo 1 a 14. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um as ouvia falar na sua própria língua.
estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Aí Pedro faz um grande discurso. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a orar em línguas. Um grande milagre aconteceu. Um grande mover espiritual aconteceu. Que momento maravilhoso. Logo em seguida, depois de que todos os que estavam presentes, a multidão ficou pasma, atônita, perplexa de ver aquilo, ficou maravilhada de ver aquilo, Pedro se põe de pé, junto com os 11, e começa a fazer um discurso e ele prega a Jesus Cristo. Prega para a multidão a Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 37 a 41. Diz assim: quando ouviram isso, e aí Pedro fez todo um discurso pregando a Jesus. E aí quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus e foram batizadas. Esses irmãos saíram cheios de alegria de lá. Viram as maravilhas do Senhor, se encheram de alegria e creram na palavra e creram em Jesus Cristo. E nesse caso aqui, dessa vez, o momento era de alegria. Um cenário parecido com o de Josafá e Judá, só que o deles começou, o tempo de avivamento começou com tribulação, com medo. Agora é um momento de alegria. Tudo bem que o período da crucificação um pouco antes foi terrível. Imagine a mente dos apóstolos, dos discípulos. Andaram com Jesus por aqueles anos, viram tantas maravilhas, tantos milagres, tantos ensinamentos, e de repente vê Jesus crucificado no madeiro. Foi terrível, irmãos. Foi o extremo da tristeza, da angústia que eles devem ter passado. Porém, eles viram Jesus ressuscitado. Então o extremo da tristeza virou o extremo da alegria, porque eles viram algo sobrenatural acontecer. Eles viram Jesus novamente, ressuscitado. Jesus falando com eles. Eles viram Jesus ser assunto aos céus definitivamente. Então esse momento era de alegria. E o que eles fazem quando eles veem Jesus ir diretamente ao céu? Eles vão ao cenáculo orar, perseverar em oração. Então momento de alegria, posicionamento, consagração, oração. Unânimes, orando. E depois dessa consagração, o que acontece? O Pentecostes. O sobrenatural vem. O sobrenatural acontece. E quase 3.000 almas são alcançadas. Então a Bíblia nos mostra que um avivamento pode acontecer começando por momentos ruins, difíceis, ou por momentos bons. Não é isso exatamente que vai trazer o avivamento, momento difícil ou momento bom. Mas o que foi igual nos dois casos? O posicionamento, a consagração. E nós temos que nos espelhar nos exemplos bíblicos.
seja um momento bom ou ruim na sua vida, seja um momento bom ou ruim da nossa nação, nós temos que nos espelhar nos exemplos bíblicos. É possível buscar avivamento. É possível participar de um grande avivamento. E Abacuque estava fazendo isso, buscando pelo seu povo. E nos tempos modernos da igreja, irmãos, nós temos alguns exemplos como referência de períodos de avivamento bem conhecidos, marcantes na história da igreja moderna. O período de John Wesley, grande avivamento. O avivamento da Rua Azusa, os irmãos já devem ter ouvido falar. O avivamento do país de Gales. São avivamentos conhecidos e isso nos alegra. É uma referência para nós. É uma referência para nós. E várias linhas teológicas, hoje em dia, apontam e se agarram na profecia de Joel 2:28. Profecia de Joel 2:28 a 31. Em que ele diz, Deus fala, que naqueles dias derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Nós acreditamos nisso, eu creio nisso. Que nos últimos dias, Deus vai derramar do Espírito Santo sobre toda a carne e virá um grande avivamento espiritual. Não está errado acreditar nisso, não está errado esperar isso. Mas sabe qual é o problema? Às vezes me dá a impressão de que nós, a maioria dos cristãos, nós ficamos agarrados a essa profecia, a esses períodos de avivamento, e nós ficamos esperando esse avivamento, essa profecia se cumprir. A gente não sabe exatamente quando vai se cumprir. E enquanto isso, a igreja, ela está na inércia. Ela está parada. Quase morta espiritualmente, irmãos. Ao invés de nós buscarmos um avivamento verdadeiro através das ferramentas espirituais que Deus nos disponibiliza, nós ficamos parados esperando uma profecia se cumprir, que eu creio que vai se cumprir. Só que até ela se cumprir, nesse ato de tempo, almas estão se perdendo. Pessoas, irmãos, estão se enfraquecendo. E o que nós estamos fazendo? Parados, muitas vezes mais preocupados com bênçãos terrenas, mais preocupados com as nossas próprias vidas, com nossas conquistas, com o nosso crescimento profissional. A igreja, de uma forma geral, está assim hoje. Ao invés de buscarmos um verdadeiro avivamento, porque a Bíblia nos mostra que é possível buscar esse avivamento, independente da época, do período. E em 2023, um tempo atrás, todos devem ter ouvido falar também de um avivamento que houve na faculdade de Asbury. Acho que é Asbury, acho que é assim que fala. Asbury, nos Estados Unidos, uma universidade. E foi muito comentado. E durante algumas semanas, pessoas iam, e lá estava tendo um culto na capela da universidade, começou o culto e não parou mais. E aí saía, entrava gente, e uma adoração, um louvor, oração frequente que durou semanas. E isso foi um destaque no mundo inteiro, no meio cristão. Eu fiquei feliz de ver isso. Eu fiquei alegre, de verdade. Mas ao mesmo tempo eu fiquei triste. Ao mesmo tempo eu fiquei preocupado. Porque o que eu vi de irmãos falando, o que eu vi de postagens em mídias sociais, de pessoas extremamente admiradas com aquele avivamento, parecendo que nunca tinham visto isso na vida. Parecendo que nunca viveram isso. Parecia eu quando fui no Play Center a primeira vez. Olhei aqueles brinquedos grandes lá, fiquei, nossa, existe mesmo. É real. Sendo que isso tinha que ser rotineiro no nosso meio, irmãos. Isso tinha que ser comum. Períodos de avivamento. Avivamentos locais, como foi lá. E aí eu vi todo mundo admirado, pasmo. E a impressão que dava é que tinha gente falando não, mas a impressão nos comentários é que as pessoas estavam na esperança de que a chama que estava ardendo lá do Espírito naquele local
ia começar a se alastrar no mundo inteiro e ia chegar aqui. Tipo, ai, tomara que chegue logo essa chama até aqui para eu participar desse avivamento. Aí não chegou. E agora? Sendo que Deus me dá ferramentas espirituais para buscar esse avivamento. Desculpa, irmãos, mas uma miséria espiritual. Parece que a gente está vivendo de migalha espiritual. E aí a gente vê esses avivamentos que aconteceram, Rua Azusa, País de Gales, no período de John Wesley, tantos outros, na faculdade de Asbury. E a gente fica ali parado olhando, nossa, queria que tivesse vindo para cá. Não, eu tenho que buscar agora. Eu tenho que ir atrás disso agora. Nós temos que buscar isso, esse avivamento. É possível viver isso hoje. Não tenho que ficar esperando a promessa se cumprir. Quando ela se cumprir, vai ser maravilhoso. Mas eu não posso esperar isso acontecer. Eu tenho que buscar hoje ao Senhor. Eu tenho que buscar avivar a minha vida hoje, de maneira individual e coletiva. E quando isso acontecer, através do avivamento aqui da igreja, pessoas serão contaminadas, no bom sentido. Pessoas serão alcançadas por esse avivamento. Mas eu tenho que usar as ferramentas espirituais que Deus me deu. E a Bíblia nos dá um exemplo. Eu quero dar um modelo de consagração que Jesus nos dá. Jesus disse que todo aquele que crê em mim fará obras maiores que a minha. Foi ele que falou. E aí vamos para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue. E posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Olha o exemplo, o modelo de consagração que nós devemos ter. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo, separado para se consagrar. Nós temos que tirar tempo para nos consagrar, irmãos. Daniel orava 3 vezes ao dia, e ele era cheio de compromisso. Imagina o governador, quanto compromisso ele não tinha. Ele orava 3 vezes ao dia. Então nós temos que tirar tempo do nosso dia, nós temos que dar um jeito, se vira, dá um jeito, porque para outra coisa a gente dá um jeito. Se falaram para mim assim: ó, Mateus, vai ter um jogo agora, 11 horas da noite, lá no fundão de Guará, eu vou, eu dou um jeito. E por que para as coisas espirituais eu não dou? Jesus foi separado para se consagrar, para buscar ao Senhor. Primeira coisa, se separar para buscar consagração. Segundo, em 40 dias, alguém acha aqui que Jesus não orou? 40 dias, Jesus orou muito. Oração. Fundamental, a oração.
A gente quer avivamento, a gente quer receber avivamento. Mas eu vou orar na hora que eu estou dormindo, deu 5 minutos eu já dormi. Como que eu vou receber avivamento desse jeito, meu irmão? Eu não tiro tempo para orar, eu não tiro tempo para me consagrar. 40 dias de jejum. Não estou falando para você fazer 40 dias. Você só faz se você for guiado pelo Espírito Santo. Agora, a pessoa quer receber avivamento espiritual e não jejum uma vez por ano, meu irmão. Jejum é para quebrar a carne. Jejum é fundamental para quebrar a carne, para você buscar o Senhor e fortalecer seu espírito. É impossível eu participar de um avivamento espiritual, eu estar no meio de um avivamento espiritual, se eu nem jejuo, se eu não quebro a minha carne, se eu não oro, se eu não tiro um tempo para buscar o Senhor. Aí Jesus, o diabo tenta ele. O que ele usa? Palavra. Ele usa a palavra. E em 40 dias eu tenho certeza que Jesus meditou muito na palavra também. Ele não ficou lá 40 dias parado lá, só sem comer. Meditou na palavra. E quando o inimigo veio, ele usou a palavra. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós ouvimos a palavra quando a gente vem na igreja. Aí eu venho uma vez por semana na igreja, 2 vezes por semana na igreja, eu só vou ouvir a palavra na hora do culto. Que história é essa? É importantíssimo, é fundamental meditar nas Escrituras, no livro da vida. Essa palavra, a palavra é viva, eficaz, ela vai me fortalecer, ela vai me dar força. Não tem como participar de um avivamento espiritual, estar no meio de um avivamento espiritual sem meditar na palavra, sem comer o livro frequentemente. E Jesus foi fiel a Deus, se manteve em santidade. A gente quer viver um avivamento, mas a gente continua com os mesmos defeitos, com os mesmos pecados. A gente não busca melhorar, a gente não busca viver em santidade. A gente tem que se acertar, se corrigir. São ferramentas fundamentais e Jesus deixou o modelo para a gente. Se separar para se consagrar, tirar um tempo para se consagrar, oração, jejum, palavra, as Escrituras e santidade. Jesus se manteve fiel a Deus. O inimigo ofereceu tudo para ele se manteve fiel. E depois de tudo isso, o que acontece? A partir daqui o ministério de Jesus começa. A partir daqui, você vai ver um monte de milagre. Um grande avivamento aconteceu no meio do povo. Milagres e milagres, através da vida de Jesus. Ele deixou isso aqui para exemplo para nós. Ele mostrou as ferramentas espirituais que nós temos que usar para que avivamentos através de nossas vidas aconteçam. E é isso que Deus quer. Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para que o caminho do avivamento na vida de muitas pessoas seja aberto. Para que elas vejam milagres, maravilhas. E o coração delas vai se encher de alegria, elas vão conhecer o Senhor, elas vão ver que Deus é real, que Ele existe, que o Deus da Bíblia é verdadeiro. Que tudo que falamos dele é verdade. E através disso essas pessoas vão se arrepender de seus pecados, vão vir para o Senhor e vão ser fortalecidos e receber salvação. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos buscar um avivamento hoje. Não vamos esperar a promessa se cumprir. Quando ela se cumprir vai ser maravilhoso, mas vamos a partir de hoje começar a buscar avivamento. Vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos meditar mais na palavra, vamos buscar mais santidade diante do Senhor. E tudo isso vai fazer com que o Senhor nos use. Nós vamos dar espaço para Deus nos usar. Seremos ferramentas nas mãos do Senhor, para que milagres aconteçam, maravilhas aconteçam. E o coração das pessoas se alegre vendo Deus agindo. E almas venham para Jesus. Como aconteceu com Josafá e o povo de Judá, como aconteceu com os discípulos, os apóstolos. E isso pode acontecer conosco, que nós devemos buscar isso na nossa vida. Busque avivamento, irmãos. Se separe para buscar o Senhor.
Se esforce diante do Senhor, vai valer a pena. Porque não só maravilhas na vida das pessoas vão acontecer, na sua também. Às vezes você tem uma bênção amarrada, algo que não está indo para frente, não está dando certo. Mas quando você buscar a face do Senhor, você priorizar a obra do reino, Deus vai desamarrar muita coisa na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.